Bem-vindos a mais um vídeo do Vagabundo Celestes. Bom, gente, no vídeo de hoje eu vim trazer aqui um geralzão de como vai ser 2026, com a minha perspectiva, claro. A astrologia é uma arte, eu considero como uma arte, e cada um tem sua perspectiva e a forma de expressar ela. Então eu tô vendo aqui tudo conforme a minha visão e é a nível pessoal, tá? Nem vamos olhar tanto pro mundo lá fora que assim já está perdido o mundo. Não, tô brincando, não está perdido. Tudo faz parte desse processo, apesar de ser muito. Não é muito saudável, né? Ficar olhando muito para as coisas que estão acontecendo, guerras, né? Toda essa violência. Então, vamos tentar focar mais para dentro, que aí a gente consegue mudar um pouco esse fora assim não tão longe, né? Esse fora mais perto, tá, meus queridos? E aí o que eu vou fazer? A astrologia eu considero como uma arte, né? Então cada um tem sua perspectiva, seu modo, sua visão de expressar, né? Conforme a sua vivência. Então o que eu tô fazendo aqui é a minha visão de como vai estar o céu. Então fica essa ressalva, né? Que cada um tem sua visão. Mas basicamente, eu vou falar para vocês como que tá essa energia no céu e como isso pode afetar você pessoalmente. Se você souber onde cada signo tá no seu mapa natal, casa, setor, isso vai ajudar bastante, porque aí você vai entender melhor onde está acontecendo essa transformação. Então, por exemplo, a gente tem lá uma grande expansão acontecendo no signo de Câncer, por causa do trânsito de Júpiter, que ficou mais ou menos um ano. Então, essa expansão, né, esse exagero, está acontecendo no signo de Câncer, mas que lugar do seu mapa que é? Você tem Câncer na parte da carreira, da vocação? Você tem Câncer ali nas relações? Ou você tem Câncer no ascendente? Então, para cada setor, essa expansão vai dar de uma forma talvez diferente conforme aquele setor, tá bom? Então, meus queridos, vamos lá pro mapa, né? Ixi, cadê o negócio aqui? Todo mundo adora esse mapa, né? Então, meus queridos, eu vou colocar aqui o mapa bem no dia 20 de março, mais ou menos 5 dias atrás. Estou gravando no dia 25 de março. Por que eu coloquei nesse dia, né? Igual eu falei no outro vídeo, é quando o Sol está entrando aqui no signo de Áries, né? Que é o primeiro signo do zodíaco, Peixes é o último. Então a gente começa um ciclo solar de 12 meses. Por isso que a gente começa olhando o ano novo na astrologia a partir do dia 20 de março, não no dia 1º de janeiro, como a gente está acostumado. Vocês podem até notar, né, que parece que realmente, hoje em dia olhando, eu falei, não fazia tanto sentido assim antes. Até fazia, né, porque todo mundo comemora ali entre dezembro e janeiro, mas parecia que algumas coisas ainda vinham algumas coisas vinham se arrastando do ano anterior, como se acabou o ano novo, mas parece que as coisas continuam se arrastando, porque é mais ou menos essa energia, as coisas ainda estão nessa finalização até março para começar outras coisas novas. E algumas coisas, óbvio, não vão se finalizar em 12 meses, elas vão se estendendo e vai passando de ano novo astrológico para outro ano novo astrológico. Mas aí eu coloquei aqui só para vocês verem isso. E aí quando a gente chega 10 dias depois, em abril, a gente já tem logo de cara uma lua cheia. Vocês vão reparar que esse ano as luas cheias estão caindo tudo nos primeiros dias do mês, ou se não, no último dia do mês anterior. Então é sempre nessa interface de mudança de mês, tá? Consequentemente, as luas novas vão acontecer no meio do mês. Então é como se o auge do ciclo fosse no começo do mês. Não, bem confuso, mas é isso. Aí nessa lua cheia, a gente tem a lua em Libra e o Sol em Áries, né? E aí a gente tem a Vênus também trocando de signo. Então março foi muito uma energia assim, como eu diria, um trânsito de Vênus em Áries é uma energia mais individual, né? Então a gente olhando mais para si nesse sentido, o que eu posso fazer para agir dessa forma com essa pessoa, né? O que eu posso mudar, ou então vou seguir meu caminho sozinho. Tem muito essa característica individual. Quando a Vênus entra em Touro agora no dia primeiro, acho que é um pouco antes, mas enfim,
essa energia vai ficar mais ou menos um mês, e aí a Vênus está domiciliada. Quando a gente fala que está domiciliada, é porque ela está passando pelo signo que ela rege na astrologia. Então é toda uma energia de tentar harmonizar, voltar ao que era estável, voltar ao que era familiar, aquela zona de conforto, né? Então tem toda essa característica da Vênus de uma forma bem harmônica, bem leve, a gente tentando resgatar, não é resgatar, mas é tentando se aproximar mais do que era conhecido, do que era familiar, se contrapondo com essa energia do novo, que é de Áries, né? Bom, minha gente, e aí já fica esse conflito aqui, né? Entre novo e velho, experienciar coisas novas ou manter o que está no lugar, né? Que às vezes talvez não se encaixa tanto. E aí quando a gente vai avançando mais um pouco, aí a gente tem logo aqui no dia 10 mais ou menos, o Marte, ele tá saindo do signo de Peixes, né, que é esse signo azulzinho aqui, e tá entrando no signo dele, que é o signo que ele rege na astrologia. Vênus rege Touro, Marte rege Áries. Então a energia aqui fica mais forte ainda, esse conflito porque a nossa força de ação fica assim mais agressiva, né? Ela fica assim, não, preciso fazer alguma coisa para mudar, ou preciso fazer alguma coisa para manter como estavam as coisas, para voltar no que era, né? E muitas vezes, na maioria das vezes, principalmente em 2026, não vai voltar ao que era antes, né? Esse lugar familiar não tem mais. Então essa energia aqui fica muito mais impulsiva, ela fica muito mais agressiva, porque a gente vai de encontro com questões de infância, traumas, medos, família, toda essa questão tradicional de manter o que é confortável, de manter o que é esse lugar seguro do conhecido, tá? Então fica bem conflituosa essa energia também aqui, mais ou menos no dia 10 de abril. E aí quando a gente chega no meio de abril, no dia 17, a gente tem a lua nova, né? Que é como eu falei para vocês, vão cair as luas novas nesse ano, a maioria vai cair ali no meio do mês. E essa lua nova está acontecendo bem na interface aqui, Touro e Áries. Então, e aí também tem a entrada de Mercúrio no signo de Áries também. Então, o Mercúrio, que está relacionado com a comunicação, com a nossa mente, com a nossa lógica, então é um período em que a gente fica mais ansioso, a fala fica mais agressiva, mais incisiva, né? Então essa agressividade acaba saindo pelo Mercúrio, pelo ar, pela fala, pela comunicação ou pelo movimento mesmo. A gente fica muito mais agitado, tá? É uma energia de fogo junto com o Mercúrio, que também já é pouco agitado, né? Então fica assim, pólvora. E aí, quando a gente vai chegando aqui no finalzinho do mês já, aqui no dia 23, 24, a Lua vai estar passando em Leão, ela faz um aspecto de fluidez com o signo de Áries, né? Então isso dá uma boa aliviada, porque os signos de fogo, eles têm uma energia mais de fé, de ideais, então vem muito uma energia aqui de se eu soltar, né, soltar um pouco ou tudo, né, do que era familiar, do que era confortável, do que era mais tradicional, desse mais conhecido, e ir mais para esse novo, né, me aventurar mais, pode ser que as coisas mudem de outra forma. Então, é essa energia de fé, de vontade, de idealizar nesse sentido. Será que esse novo talvez não seja tão melhor do que esse conhecido? Esse desconhecido, toda essa energia então vai estar no ar aqui no finalzinho de abril, tá? Então é uma curiosidade também que vem do novo, que aí faz a gente soltar algumas estruturas, se libertar mesmo, soltar coisas que não estavam mais funcionando. E aí vocês podem usar isso para qualquer setor da vida de vocês, tá? Basta vocês saberem, basta não, né? Mas vocês precisam saber, né, onde que vocês têm Touro, onde que vocês têm Leão, onde que vocês têm Áries, para ver essa dinâmica acontecendo. Mas basicamente é muito nessa energia, muito nesse lugar aqui de Áries, que está muito mexido, nessa necessidade do novo, dessa necessidade de lugar novo, aventura nova,
ambiente novo, pessoas novas. Tem muito essa característica também. Aí a gente já entra aqui no mês de maio, lua cheia, né? Pra desgraçar a nossa vida. Essa vai acontecer em Touro e Escorpião. Então, uma lua passando em Escorpião, quando tá cheia, ela é bem forte. Então, são as emoções que vêm lá do fundo, do obscuro, são umas camadas mais profundas que vêm. Eu acredito que essas emoções, é o auge, né? Uma lua cheia, elas vêm justamente por causa desse conflito entre que eu tô explicando para vocês já desde 2023, né? E que aqui começa a realmente se definir esse novo, tá? É nessa lua cheia também que a gente olha aqui e fala, não, não tem mais como. Esse velho não vai encaixar, né? Seja o que for, um trabalho, um pensamento, uma atitude, um hábito, um relacionamento. Então, é nesse auge aqui dessa lua cheia que você fala, meu, puta merda, não vai ter como, né? Então vai ter que ir sem, ou vai ter que ir com, ou vai ter que soltar, se vem junto não vem. Então essa energia, ela fica assim, eu acho que é nessa lua cheia que a gente se dá conta que realmente 2026 começou e aqui começa a acelerar bem as coisas, tá? Então vocês vão ver que essa energia de Áries ainda tá forte, tá bem impulsiva ainda, né? Em maio, começo de maio, o Mercúrio ainda tá em Áries, então a gente tá assim com essa sede forte e a Vênus tá em Gêmeos também, né? Então é curiosidade, é a interação com o outro, né? O conhecer o outro mais uma vez ou pela primeira vez, tá? Então é muito essa característica também. E ainda esse conflito aqui com a energia do passado, da infância, dos pais ou do seu lar, né? Então, Câncer tá rolando uma expansão, né? Uma expansão que eu diria que é uma expansão do interno, desse lugar do seguro, desse porto seguro. Esse porto seguro, talvez essa caixinha que você não encaixa mais, né? E aí você precisa expandir esse lugar para caber tudo a bagagem de experiência que você foi acumulando até agora. Então tem essa expansão, às vezes você tem que deixar coisas para trás. Então é esse conflito, né, de apego e desapego do novo e do velho que fica muito forte aqui no mês de maio, tá? Aí a gente já começa aqui já no dia 3, o Mercúrio entra em Touro, então a energia da mente já muda aqui totalmente, acredito eu, porque aí a gente vai mais pro lugar, tá bom, então vamos ter que fazer o move, vamos ter que ir pro lugar novo, então vamos tentar fazer de uma forma minimamente planejada, uma forma mais calma, mais calma em 2026 não existe, tá? Mas é essa característica que vem, tá? E aí às vezes também a gente fica meio com a cabeça dura com esse trânsito de Mercúrio em Touro, porque às vezes a gente fica batendo, porque Touro tem essa característica de fixo. Então a gente fica ali batendo naquela tecla, não, vou voltar ao que era antes, vai dar certo, não esse novo, esse lugar novo não tá legal, não tá se encaminhando para as coisas que eu tô, então vamos tentar adaptar o que já tem, o que é familiar, vamos tentar mudar isso aqui. Então é muito essa característica de maio aqui com esse trânsito de Mercúrio e passando no signo de Touro, tá? Aí logo na sequência a gente vai ter a Lua Nova no dia 16, tá? Aí a Lua Nova também vai acontecer bem na interface Touro Touro e Gêmeos, isso mesmo. Então eu vejo aqui essa lua nova sempre é uma sementinha, né? Lembra que a lua e o sol estão juntinhos, como se fosse o ponteiro do relógio, então eles estão começando um ciclo novo ali de 28 dias. Essa sementinha aqui marca essa despedida desse lugar familiar de fato, né? Então aqui vocês tem mais ainda esse pacote de consciência de que já acabou 2026, que a partir do meio de maio o negócio assim vai acelerar a níveis surreais, na velocidade da luz, tá? Maio não tá tão cabeludo assim como tá abril, mas ainda assim aí a gente tem a mudança também do Marte. Ele vai sair de Áries e vai
entrar no signo de Touro, que é o signo da Vênus. E aí aqui também tem essa característica, né, dos movimentos ficarem mais lerdões, né, ficarem mais assim, ai, nossa, calma lá, né, não precisa ir tão rápido, né, não precisa ir nessa velocidade, vamos com calma, vamos se alimentar primeiro, vamos tirar um cochilo bem gostoso, né, para se recarregar. Tem muito com essa energia aqui, tá? Ai, desculpa, gente. Bom, aí, passando essa lua nova aqui, a gente chega na lua cheia, mais uma vez, que é no... Cadê a lua cheia, gente? Meu Deus. A lua cheia vai acontecer no dia 31 de maio, dia 1º pro dia 31. Por isso que eu falo que é bem nessa interface dos meses que estão acontecendo as luas cheias. Aí essa aqui já vai acontecer, né? A lua vai estar passando em Sagitário, o sol vai estar em Gêmeos. E aí o trânsito de Mercúrio, né? Que ele é o dono aqui de Gêmeos. Ele vai começar aqui por Mercúrio. Desculpa, gente. O Mercúrio vai começar a transitar por Câncer. E aí já temos a Vênus lá no signo de Câncer e o Júpiter que ficou retrogradando, indo pra frente lá mais ou menos um ano aqui no signo de Câncer, que é esse setor que eu falei aqui no começo do vídeo, que tá rolando essa expansão, esse lugar aí que a gente pode ter como o porto seguro, a energia materna, a energia do lar, da família, esse ninho, tá? Então é esse exagero que está acontecendo aqui. Então, se isso está acontecendo de uma forma foi acontecendo muito de uma forma muito exagerada, né? Nesses últimos 12 meses, esse setor de Câncer, o trânsito da Vênus traz aqui digamos, uma decantação, o negócio vai se assentando, então vai ficando tudo ali mais, você vai vendo ali que as mudanças, essa expansão se assentam um pouco, e aí o trânsito de Mercúrio traz a consciência de onde que realmente está acontecendo essa mudança, né? Por mais que a gente olhe ali no mapa, no setor, às vezes não faz tanto sentido, aí você fala, ai, nossa, é aqui então que estava rolando toda essa expansão, essa movimentação, tá? E aí a lua, como ela é uma lua cheia em Sagitário e não tá tão cabeluda, tá cabeludo, mas não tá o mapa, é uma energia assim de otimismo, eu vejo mais como otimismo aqui, o mês de começando junho, de otimismo desse lugar mais para frente, né, desse lugar mais do futuro tão distante, às vezes até próximo, que a gente olha mais assim, realmente, né, agora que eu vi que esse setor se expandiu dessa forma, se exagerou dessa forma por causa desse motivo, disso. Porque se não tivesse acontecido isso, eu não estaria conseguindo chegar nesse lugar aqui do futuro. Então tem essa característica de fé mesmo nessa lua cheia, tá, meus queridos? E também ela traz ela traz aqui, como é que eu posso dizer? Um vislumbre, né? Um vislumbre de como será o segundo semestre. Então você já consegue arquitetar um pouco, estruturar um pouco essa energia de se aventurar desse novo, tá? Então vem muito com essa característica aqui entrando junho. E aí a gente tem aqui isso aqui é muito interessante. Cadê? Gente, o que eu tô fazendo aqui? Ué, cadê? Não, tá certo. Então, meus queridos, aqui, quando a gente chega no meio de junho, a gente tem a lua cheia aqui, que vai acontecer no finalzinho do signo de lua nova, desculpa. A lua nova que vai acontecer no finalzinho do signo de Gêmeos. E aí a gente tem aqui ainda algumas posições não mudaram, mas a Vênus já está trocando de signo, né? E aí ela está entrando no signo de Leão. Aí aqui, quando tem esse meio do ano, aqui é bem no meio do ano, né? Não tem nem o que falar. Quando começa aqui o meio do ano, a energia ela já começa a ficar totalmente diferente do que a gente está vivendo aqui em março, abril, tá, minha gente? Aqui vai ficar mais para fora, o negócio vai ficar no impulso mais criativo, ela vai vir com mais drama, ela vai vir com mais entusiasmo, ela vem com mais fé, mais uma vez fé, né? Signos de fogo, tá, a gente relacionamento com fé. Então essa força de vontade, essa força interior que vem para fora,
Então vem toda essa característica aqui. A Vênus vem toda bonitinha aqui no signo de Leão, com aquele drama bonito, toda essa energia, tá? Então aqui essa lua nova marca essa mudança de energia que é do primeiro semestre e do segundo semestre. Parece que tá até tudo alinhado, né? Aí quando a gente chega no final de junho para julho, a gente tem a lua cheia. E aí, né, essa lua cheia aqui, ela tá um pouquinho cabeluda, né? Por que ela tá cabeluda? O Júpiter, que estava exagerando o signo de Câncer nos últimos 12 meses, 13 meses mais ou menos, ele começa a entrar no signo de Leão, um signo de fogo, que o signo de Leão já é um pouco exagerado. Aí imagina essa energia de Júpiter em Leão, né? Então aqui tudo isso que eu falei agora da Vênus passando tudo vai vir para fora com surrealmente forte, tá? Então tudo que tem a ver com a criatividade, com deixar um legado, toda essa generosidade de Leão, o drama também, né? Então vem muito uma energia da criança birrenta também, né? Então tudo isso vem para fora, né? Então a gente esperneia, xinga a vida, né? Reclama do vizinho, reclama de todo mundo, porque vem muito essa criança de Leão forte, exagerada aqui. E aí também a gente tem a entrada do Mercúrio aqui no signo de Leão também, então a nossa mente fica mais criativa, a nossa fala fica mais romântica, a gente fica mais com esse tom, né, mais romântico mesmo. O Leão é o signo do romance, tá? E aí a gente tem também, isso aqui é complicado, tá, minha gente? O Marte, ele saiu de Touro e entrou no signo de Gêmeos, tá? E aí o Urano, né, o Urano é esse negócio aqui que eu nem sei dizer o que é esse símbolo, mas ele fica mais ou menos 6 anos em cada signo. Então ele estava os últimos 6 anos aqui no signo de Touro, e aí ele entrou agora em maio, no final de abril, no signo de Gêmeos. Vai ficar os próximos 6, se eu não me engano, 6, 7 anos. Só que aí o Urano, ele tá fazendo um aspecto de fluidez com o planeta Plutão, que é justamente o Plutão está no signo de Aquário, que tem uma característica de se libertar, de se renovar, tem muito essa característica do futuro, do novo. Então essa transformação vem, o setor que você tiver Aquário é o setor que vai se transformar assim pelos próximos 20 anos, mas principalmente agora nesse começo de 2026 começa essa transformação. Então é um setor que pode ser que a gente vai incluir a tecnologia, porque a gente se associa muito a tecnologia a Aquário. Então, vou ter que olhar um pouco para fora, tá, gente? Mas se a gente olhar para fora, vocês conseguem ver que quando o Plutão entrou em Aquário em 2023, a gente teve a inteligência artificial rasgando tudo. E aí agora a gente parece que a gente chegou num auge aqui, num patamar em que não vai mais, muita gente se frustrou, né? Porque, nossa, não era tudo isso que falavam. E aí agora a gente começa a aprender mais, não que a gente não aprendeu, né? Mas não de forma mais didática, mas aprender com esse convívio no dia a dia com a inteligência artificial, de uma forma muito mais no inconsciente, não tanto como a gente, nesse impulso de ler e aprender e se intelectualizar, mas é uma consciência de que já estamos convivendo com a inteligência artificial no dia a dia, né? Então vamos usar isso. Mas por que eu falei que isso aqui é perigoso, né? Porque o Marte, ele tem uma característica, como eu falei, agressiva, e o Urano, que é o regente do signo de Aquário, na astrologia, ele tem essa característica do ar, né, mas também do inesperado, da surpresa, do caos, né, então uma explosão. Então imagina, não estou dizendo que vai acontecer uma explosão, tá? Mas vamos supor que essa combinação do Marte e do Plutão, do Marte e do Urano, eles podem ser essa energia do fogo na querosene. Ou então o Urano tem muito
a gente relaciona muito com aviões, com espaço aéreo, então é muito comum acontecer acidentes aéreos nessa época aqui, tá, minha gente? Ainda mais com tudo bem que é um aspecto de fluidez com Plutão, mas ele traz essa fluidez ali sei lá, de soltar a alma do corpo, tá, mano? Então é muito um período assim que vai tá pegando fogo nesse sentido. Bom, aí a gente entra em julho, de fato. A Vênus no dia 10, ela vai trocar de signo, então ela sai do signo de Leão e entra no signo de Virgem. Aqui, ela vai trazer harmonia ali no dia a dia, na rotina, na saúde, né? Saúde mental, né? Que a gente já não sabe mais o que é isso. Então, hábitos ali que você mais uma vez esse novo. Esse hábito não encaixa mais no novo. Essa rotina não encaixa mais no novo. Essa forma de trabalho não encaixa mais nesse novo. Então ela traz aqui esse encaixar, né? Então vamos aperfeiçoar aqui. Vamos tirar isso aqui, colocar isso aqui, vai ficar bonitinho, vai encaixar no novo, né? Então, ou então joga tudo fora, faz uma coisa nova. Então ela tem essa característica aqui de harmonizar a rotina, o dia a dia, o hábito nesse período do ano aqui do segundo semestre, que se inicia, que já é totalmente diferente do primeiro semestre. Por isso que ela tem que fazer essa organização, essa limpezinha aqui, tá? Aí o Júpiter já tá aqui causando. Aí qual que é o problema do Júpiter entrar no signo de Leão, né? Ele vai fazer oposição ao Plutão, que tá aqui desde 2023 no começo do signo de Aquário. Então aqui complicado, né? É a energia do ego, Leão, e a energia do coletivo, Aquário. Então é como se viesse aquela energia, nossa, mas não é possível, ninguém me compreende, ninguém entende o que eu tô fazendo, parece que só eu sou único no mundo, né? Parece que tá tudo indo contra mim. Então é muito essa energia, né, de Leão versus Aquário, né? Então esse conflito que a gente tem aqui. E aí isso traz um movimento, um impulso de aprendizado também, né? Então, como eu vou me locomover, me comunicar nessa nova realidade, nesse novo lugar, tá? Então, por isso que eu sempre falo, as energias elas são muito ambíguas e dúbias, né, na astrologia. Então não dá para falar que uma coisa é ruim e outra é boa, porque é muito relativo também, porque às vezes você vai ter que destruir um negócio que já não está funcionando, mas por causa do apego que a gente tem, a gente fala, nossa, mas que merda que está acontecendo, sabe? E aí é pra vir um negócio muito melhor, que às vezes a gente nem consegue ter essa percepção, tá? Bom, aí a gente vai ter a lua cheia no meio do mês, como de praxe nesse ano. Dia 14 de julho acontece a lua cheia, bem no final de Câncer, quase em Leão, e aí ela intensifica essa energia aqui que eu comentei agora há pouco, né? E aí faz uns aspectos meio tensos aqui com a energia de Áries, tá, meus queridos? Então, é um período do ano, assim, que a gente vai esbarrar no outro, na questão de poder, na questão de dinheiro, na questão né, do que traz poder no dia de hoje, né? Então, tudo hoje em dia a gente fala sobre poder. Até quando a gente fala na questão de, sei lá, de estética, por exemplo, a gente fala, porque na verdade a estética, a pessoa que se acha que é considerada bonita, ela tem essa passividade para lá e para cá, essa comoção, mas na verdade a gente está falando de poder, não é nem da beleza em si. Então tudo que a gente olha hoje em dia é a busca pelo poder, né? Não é nem pelo dinheiro. A gente sabe que busca-se o dinheiro porque o dinheiro traz esse poder, né? Então quem tem o poder na mão é quem tem o dinheiro. Mas a gente vai, a nível pessoal, a gente vai esbarrar muito nisso, tá? Nesse lugar do poder, né? Da força, do injusto. Então é muito essa característica mesmo, tá? Essa energia do masculino. E aí quando a gente chega no final de julho, já quase entrando em agosto,
lua cheia, e lua cheia cabeluda também, porque aí ela vai estar aqui passando onde está o Plutão em Aquário, tá? E aí ela faz um trígono com Urano, ainda bem, porque isso dá uma aliviada, mas tudo que eu falei agora, né, dessa questão do eixo, Leão e Aquário, fica muito mais exagerado. Exagerado, acho que é a palavra. E a gente tem uma quadratura também da Vênus e do Mercúrio. Gente, não. A gente tem uma quadratura da Vênus e do Marte. A Vênus está em Gêmeos. Gente, tá difícil hoje, hein? A Vênus está em Virgem e o Marte está em Gêmeos. Aqui esse conflito é do prático e da lógica, digamos assim, tá? Então, essa energia de Virgem, a gente vai muito pela lógica, pela logística, pelo prático também, né? Mas vai muito no mecânico. E aí os Gêmeos vai mais no raciocínio. Então fica nesse conflito aqui de impulso nessa época do ano. Em vai, não vai, fica, não fica. Vai mais pela lógica, vai mais pelo raciocínio, não vai tanto assim. Então é um período assim que fica bem confuso mesmo. Mas de qualquer forma, o pior período para mim é abril. A gente chega em agosto, a gente tem uma lua nova aqui no signo de Leão. E aí agosto parece estar muito bonito. Parou a câmera do nada. Agosto tá muito bonito. Então, porque vocês veem que tem muita luz, muitos aspectos azuisinhos, então tá mais harmônico. A Vênus sai do signo de Virgem, ela entra no segundo signo que ela rege, que é o signo de Libra. Então aqui o diálogo com a sociedade, com os grupos, com a pessoa já melhora bastante. Então essa ponte que a gente faz com as pessoas, com os grupos, isso vai ampliar muita coisa, muito insight, muita ideia, vai fazer cristalizar mais essa mudança, tá? E a gente fica também com muita fé nesse período, né? Que aí faz esse aspecto, todas aquelas estruturas que eu falei que estavam se formando no segundo semestre, quando começa o segundo semestre, elas trazem um maior otimismo, uma maior fluidez agora, né? Então as coisas começam a fluir mais nesse novo aqui de agosto, tá? A gente vai ficar um pouco mais emocionado em agosto, tá? Mas a gente fica com esse impulso mais da família, do lar, a gente fica mais sensível, né? Então fica mais na defensiva também, né? Então não é aquela coisa assim, fui agressivo por ser agressivo, fui agressivo para me defender. É muito essa característica desse período com esse trânsito de Marte, né? No signo de Câncer. Sim. E aí, essa lua nova aqui não é qualquer lua nova, agora que eu percebi, tá, mas gente? É um eclipse porque ela tá acontecendo perto do nodo, né? Então, é uma lua nova mais forte ainda. Então, é a sementinha aqui desse eclipse, é a sementinha dessas estruturas que eu falei, que eu comentei, que começam a se formar, ficar mais palpável no segundo semestre. Então, aqui aqui é óbvio, né? Já está tudo no novo, já está tudo em outro lugar. Então, os próximos 6 meses a gente já está ali no trabalho dessas estruturas mais novas, esse lugar mais novo, com mais fé, com mais vontade, muito menos apego no que estava antes, tá? Já é outro lugar totalmente novo. E aí a lua cheia também vai ser um eclipse, porque ele sempre acontece em duplinhas, tá? Então a lua o sol tá aqui em Virgem, a lua tá aqui em Peixes, perto do nodo, que foi justamente onde aconteceu os eclipses agora do final do ano passado, tá? Nesse eixo aqui. Ou foi nesse ano, já nem lembro. Bom, aqui, né? Uma lua cheia de eclipse, ela é mais impactante que uma lua cheia normal. Mas aqui ainda a gente continua com essa energia, né, um pouco sensível, né, a gente precisando de acolhimento do outro, da comunicação, da escuta, acolhendo toda essa energia criativa.
A gente fica com a mente muito mais prática para pôr o trabalho em prática também aqui nessa lua cheia. Então, eu acredito que aqui corre tudo bem. É por isso que eu falei que abril, na minha opinião, né, é mais pesado do ano todo, né? Não que a gente não vai ter períodos pesados, mas acaba deixando o primeiro semestre de 2026 pesadão por causa dessa mudança, esse caos, né? É como se fosse duas salas de alunos e aí eles têm que trocar de sala, né? Imagina o caos que vira o corredor da escola. É mais ou menos como vai ser esse primeiro semestre, tá? Setembro, a gente entra setembro. A lua nova foi no dia 27 de agosto, no final de agosto, então a gente em setembro aqui já ainda tá um pouquinho, tá harmônico ainda, mas ainda a gente tem esse conflito aqui dessa... Gente, mas de novo, limite? Bom, gente, lotou a memória, vou ter que encerrar essa buçanha. Mas aqui, vamos ver se consigo falar mais uns 5 minutos aqui até dezembro, que eu não vou gravar outro vídeo, gente. Nem a pau, tá? Onde eu estava? Agosto. Já me perdi. Já me perdi tudo. Sim. Então a gente vai ter um conflito aqui, né, dessas necessidades de novo, com a inteligência artificial com certeza, né, atrapalhando entre aspas não, né, mas afetando nossa rotina, nosso dia a dia, o nosso trabalho. Então aqui, com certeza, né, no segundo semestre a inteligência artificial vai dar outro salto, um salto muito grande, e isso vai acarretar uma certa dificuldade para nós, uma outra dinâmica, que aí é outros ajustes que a gente vai ter que fazer. Né? Aí a gente chega na lua nova, que vai ser no dia 10 de setembro, a Vênus entrando em Escorpião, tá? Aqui ela vai retrogradar nesse signo em setembro, outubro, então são sim relacionamentos ou pessoas que voltam de uma forma mais intensa ou alguma situação que a gente passou que faz relembrar uma pessoa, uma situação de vulnerabilidade, então talvez um relacionamento tóxico, algo desse tipo nesse naipe, a gente tem esse resgate nesse período, tá? Esse reencontro. Como é Vênus, geralmente a pessoa aparece de forma física, tá? Não é nem pensamento, ou ligou e tal. Mas só que, como o Mercúrio vai entrar em Libra, isso aí tá aberto ao diálogo, tá? A escuta, a retórica, nem sei se é isso que fala, mas esse jogo, né, de mandar informação, receber, absorver, mandar de volta. Então é muito isso que fica forte nesse período aqui, tá? Então é bom para isso. Só que não é pouca coisa, né? Aí a gente tem aqui essa lua cheia no finalzinho de setembro, né? Áries e Libra. Misericórdia. Essa aqui vai ser pesada pelo jeito, hein? Aí a gente tem aqui o Mercúrio entrando no signo de Escorpião. A nossa mente vai ficar mais investigativa, a gente vai ficar mais às vezes fica mais para dentro, tá? Fica com essa energia mais de Escorpião mesmo. E aí, como o Mercúrio vai retrogradar nesse signo no final aqui do ano, então é isso. É como se a gente tivesse esse contato com o outro, né? Reencontrado, reconectado. E isso faz a gente raciocinar, refletir sobre tudo isso nós aqui que se despertou e por que veio para a superfície de novo, tá? É muito essa energia aqui no final de setembro. Tá difícil, hein? Caramba, ainda bem que foi embora. Aí o Marte entra em Leão. Marte entrando em Leão, ele vai se juntar com a energia de Júpiter, né? Você vê que os dois são vermelhinhos, né? Então, assim, vem com força essa energia de Leão, né? Então é muito a energia do ego ferido. Então pode ser que esse encontro de Escorpião venha ferir o ego em algum lugar. É muito uma característica desse período. E aí, meus queridos, se eu conseguir terminar de falar aqui antes da câmera parar, lua nova em outubro, vai acontecer no signo de Libra,
a Vênus vai estar retrogradando, como eu comentei. Mais alguma coisa importante? Meio que continua essa energia que eu comentei para vocês, tá? Aí a Vênus retrograda até volta um pouco para Libra, e aí isso aqui é na lua cheia em Touro. Então é muito resgate, né? Olha, aqui o Mercúrio também já está retrógrado, bem aqui. Muito resgate de estruturas antigas, né? Estruturas de poder. Então, estruturas de poder que eu digo, um exemplo hipotético, tá? Você foi tóxico comigo, me controlava, né? Então é esse lugar assim de tentar estabilizar isso, né? Essa marca que ficou lá dentro. Bom, e aí a gente chega aqui no mês de novembro, lua nova em Escorpião, então ainda vai estar forte, ainda os dois ainda vão estar retrógrados, mas aqui a gente já está num movimento mais de recuperar a cura em relação a essas questões, tá? O Marte se encontra finalmente com o Júpiter, isso fica muito forte, então é um período assim que não tá muito fácil, novembro, tá? Mas nada comparado com abril, mas tá bem cabeludo. Então é toda uma energia para dentro, de dor, né? De reviver traumas, reviver medos, né? Com a intenção de se curar, de botar para fora, de deixar isso para trás. E aí a gente chega na lua cheia, que é no meio de. Lua cheia? Lua cheia tá no final de novembro já. Essa aqui tá também, né? Tem surpresas, né? É uma lua cheia de surpresas, tanto agradáveis quanto desagradáveis, né? Então, toda essa estrutura que a gente viveu de setembro, outubro, vem trazer um plot twist aqui. Acho que essa é a palavra que eu queria usar. É um plot twist que acontece aqui no final de novembro. Eu vejo assim como um plot twist bom, que é aquela coisa que vai te libertar, vai te colocar no caminho da libertação, no sentido assim de, porque tá fazendo um aspecto de fluidez com o Plutão aqui, que é aquele setor de Aquário que eu falei que vocês estão se transformando, se libertando, se soltando. Então esse plot twist é como se viesse pra, não, vai meu filho, vai logo, vai embora, se solta, seja livre nesse setor que você tiver, Gêmeos e Aquário, tá? E aí a gente chega aqui, cadê? A lua nova em dezembro vai acontecer no dia 8 em Sagitário, tá? A gente fica com uma lua nova dessa, a gente fica mais otimista pro ano de 2027, né? Pode ser que seja uma ilusão, pode ser que seja uma ilusão, mas o Mercúrio entra aqui também, né, depois de ter passado esse trânsito caótico em Escorpião, ele entra aqui em Sagitário, a gente fica com a mente mais otimista. E eu acho que é isso, gente. Eu nem vou falar mais porque não vai aguentar o celular. Quando eu... mais pra frente eu faço mais vídeos falando aqui do segundo semestre. E é isso, meus queridos. Digam nos comentários se vocês sabem onde vocês têm cada setor do mapa de vocês. Mandem dúvidas aqui. Eu tenho, sei lá, Escorpião na casa 8. O que isso significa? Eu tenho peixes no ascendente. Então, mandem questões que aí quem sabe, né? Se tiver bastante pergunta, eu faço um vídeo respondendo. Eu prometo deixar vocês em anônimos, para não expor coleguinha, né? Mas eu acho interessante, porque aí, às vezes, as dúvidas que vocês têm vai ser as dúvidas de muitas pessoas, que às vezes são dúvidas que nem eu imagino, que às vezes, pra mim é óbvio, né? Uma casa 7 em Libra é a pessoa ali que tem os seus relacionamentos muito harmônicos, por exemplo, tá? Então é bem por esse lado, tá bom, meus queridos? Então, um beijo pra vocês. Bom 2026, feliz ano novo astrológico e até o próximo vídeo.